abençoe sua casa, chame sua família toda para nós adorarmos juntos ao Senhor. Vamos começar orando e consagrando essa nossa reunião, aquele que é digno, aquele que merece todo o nosso louvor e toda a nossa honra e toda a glória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus, nós te agradecemos pela sua vida dada a nós. Obrigada, Senhor, porque a Páscoa nos lembra que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo e que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Jesus, nós te somos gratos porque a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia nos alcança todos os dias. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós essa manhã. Essa é a causa de não sermos consumidos. Jesus se entregou naquela cruz por nós e aquela cruz faz todo sentido para nós, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos. A cruz nos religa ao Senhor, a cruz nos leva de volta para o Pai. E nós te celebramos, nós te amamos, nós te bendizemos e dizemos que o Senhor é santo, digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E nós vamos adorar o Senhor juntos, porque Ele tem poder sobre o pecado. Ele reina sobre nós, Ele é bom, a misericórdia dEle dura para sempre. Aleluia! Aleluia! Poderoso, o Rei da Glória, o poder
viver em outro lugar. Ah, irmãos, que saudade que eu tô de reunir com os irmãos, para que a gente possa juntos, pessoalmente, adorarmos ao Senhor. Mas você e a sua casa, a gente aqui, nós vamos entronizar o Senhor juntos e dizer: Senhor, nós nos rasgamos na Tua presença. O Senhor é maravilhoso e nós nos entregamos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Jesus. Aleluia. Oh, Deus. Eu me raso por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Aumente a Tua presença, Senhor. É isso. Eu me raso por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente,
vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E toda a terra está cheia da glória de Deus. Então manifesta, Senhor, a tua glória no nosso meio. Sim, Senhor. Senhor, os sinais hão de acompanhar todos os que creem. Restaura casamentos, restaura famílias, restaura a saúde, restaura, Senhor. Restaura a nossa nação, Jesus. Restaura a nossa nação, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Espírito de Deus, sopra sobre o vale, sopra sobre o vale, sopra sobre as nossas casas, dos santos em outro lugar. Não sabe viver e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. As nossas vozes digam, erga as suas mãos aí, diga: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus pela sua casa, pela sua família. Deus abençoe os seus filhos, o seu casamento. Tudo que você colocar as mãos, o Senhor prospere com a bênção do Senhor. A sua casa é filha de uma promessa do Abraão, o pai da fé. O pai da fé. E nós precisamos nos lembrar que nós temos o Deus do impossível que trabalha em nosso favor. Glória a Deus pela sua vida. Se você é um dizimista, um ofertante, eu quero pedir para você entrar em contato com as nossas redes sociais, no privado. Talvez você queira o número da conta, ou você queira vir até a igreja, depositar a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo. Então entre em contato com a gente. Eu quero chamar o pastor Nerildo para orar conosco e liberar sobre nós uma palavra de bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, que bom, que culto maravilhoso. Você que está em casa, sendo edificado, abençoado por esse louvor tremendo. Logo vi uma palavra que vai concretizar. Queridos, no livro de Gálatas diz que nós somos filhos de Abraão. Todos que são convertidos, cristãos, são filhos de Abraão. Eu quero contar a história de um dos filhos de Abraão, chamado Isaac. Na época da maior crise que ele estava passando, ele queria descer ao Egito para buscar recursos. Deus disse para ele: não precisa descer ao Egito, fica na terra que eu te disser, eu serei contigo e te abençoarei. Mas só que Isaac semeou naquela terra, e nesse semear, ele colheu 100 por 1, porque Deus o abençoava. E nós sabemos que a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que Isaac semeou, ele colheu 100 por 1, e a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo, porque ele soube aproveitar a oportunidade, ainda que estava numa crise que desesperava todos, mas Isaac preferiu ficar na terra e semear. Eu quero orar pela sua semeadura, você que tem contribuído, é um contribuinte, é um dizimista, é um propósito de Deus, que haja bênção na sua vida. Vamos orar então? Bendito Deus e Pai, o Senhor é Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Senhor é o nosso Deus. Cada pessoa, Senhor, que tem entregue seus dízimos, a sua oferta, tem, Senhor, investido no reino, tem, Senhor, semeado, Senhor, no reino, que eles sejam, que a bênção de Isaac seja sobre cada um deles. Cada centavo, Senhor, que eles estão semeando, eles vão recolher 100 vezes mais. Essa é a nossa oração e nós abençoamos com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu demais, valeu demais, tudo bem que Jesus me
posso agradecer. Valeu demais, valeu demais. Estou sentindo a tua paz dentro do meu coração. Oi, Biel. Oi, vovô Nerildo. Tudo bem? Tudo, e o senhor? Tudo bem. Oi, criançada, tudo bem? Oi, pessoal. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Hoje é noite de quê, Biel? De Páscoa. Feliz Páscoa para todo mundo. Tudo bem, Biel? Tudo, e com o senhor, vovô? Graças a Deus, tudo na santa paz. Vovô, hoje eu ganhei um ovo de Páscoa. Tava tão gostoso. Ovo de Páscoa? Ovo Quem de botou Páscoa. esse ovo, João Biel? Uai, eles me falaram que foi o coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa? Mas você já viu o coelhinho botar ovo, Biel? Eu não, vovô, o senhor já? Eu nunca vi, morei na fazenda a vida toda, nunca vi um coelho botando ovo, Biel. Biel, você sabe o que significa a Páscoa? Eu não, vovô. Eu vou te contar, Biel. A Páscoa está lá na Bíblia. É porque o homem foi contaminado com o pecado. Sério, vovô? Sério, você viu o tanto de vírus que está aí no mundo todo? Eu vi, vovô. Questão de coronavírus agora aí, né? Pois é, disseram que é mais coronavírus, porque os coroas têm que ficar em casa. Mas sabe o que aconteceu? O pior vírus que aconteceu no mundo todo foi a entrada do pecado, Biel. Pecado, vovô. Oi, Biel. Todo mundo pecou e todo mundo iria morrer. Todo mundo, Biel. Todo mundo? Todo mundo. E aí, sabe o que Deus fez? O quê? Entregou o único filho dele para salvar toda a humanidade. É o remédio para curar do vírus do pecado. É o sangue de Jesus derramado lá na cruz. Que bom, vovô. Então a gente foi perdoado? A gente foi perdoado. E agora a gente pode ser de novo amigo de Deus e não morrer a morte eterna, mas a vida eterna com Jesus por toda a eternidade, Biel. Sério, vovô? Sério? Ah, então acho que eu vou jogar meu ovo de Páscoa fora. Não, Biel, não Não? precisa jogar o seu ovo de Páscoa fora. Sabe o que você faz? Chama alguém, dá um pedacinho do seu chocolate para ele e conta o verdadeiro sentido da Páscoa. Verdade, vovô. Vou sair correndo para fazer isso agora. Muito bem, Biel. Pessoal, essa foi a nossa conversa aqui e eu espero que vocês tenham entendido também. Nessa semana a gente vai fazer uma live só para criança, Biel. Vamos! Nós vamos Eba! falar do amor de Deus. Pode ser? Pode! Combinado? Combinadinho! Então tá bom. Sabe o que a gente vai fazer? Um grupo de WhatsApp com todas as crianças que têm WhatsApp. E as crianças que não têm WhatsApp, o papai e a mamãe podem entrar. Para a gente ensinar sobre jejum, oração, palavra, intercessão. Combinado? Combinado! Eba! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Sê tu uma bênção! A graça e a paz, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui ainda nos improvisos, né? Mas sempre com a motivação de compartilharmos a palavra do Senhor. Você que me vê daí do YouTube, né, dos nossos canais de comunicação, você que nos acompanha pelo Insta. Pessoal do Insta, pode ser que a live venha cair quando nós alcançarmos um período de 1 hora. Já estamos aí com 25 minutos, talvez concluamos antes, mas caso isso venha acontecer, logo de novo e continue acompanhando, porque eu tenho convicção de que o Senhor vai falar aos nossos corações.
Que ilustração mais maravilhosa é essa do vovô Nerildo, né? Compartilhando aí com o Biel a respeito da Páscoa. E isso já me faz ganhar tempo. Nós sabemos que hoje é um dia que nós cristãos, celebramos, né, a Páscoa. Nós entendemos que para nós cristãos, um tanto diferente dos judeus, embaixo do mesmo propósito, nós comemoramos o sacrifício do Cordeiro. E isso é o que nós temos em comum com eles. Porém, o nosso Cordeiro tem um nome, e esse Cordeiro é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E meditando a respeito desse dia, eu creio que nós estamos vivendo um tempo muito profético, no sentido do cumprimento da palavra, de cada versículo, de cada menção, de cada sombra do Antigo Testamento projetada nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, embaixo de um propósito. O vovô Nerildo conseguiu já fazer um gancho aí, né, da nossa mensagem de hoje, mas eu não posso deixar de mencionar com você o início da Páscoa. Nós sabemos que a primeira comemoração da Páscoa se deu no dia em que o povo iria iniciar a sua peregrinação. Eu não sei se você tem essa convicção, isso é algo que eu tenho muito fixo no meu espírito, né? Trago assim, cravado como uma característica minha, é de que eu estou aqui de passagem. Sinceramente, tem dias que a saudade é muito latente da pátria da qual um dia nós ainda iremos juntos alcançar. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos viver o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Mas um dia também nós passamos por essa Páscoa. Nós passamos pelo momento em que entendemos o sacrifício do Cordeiro, do qual o seu sangue foi passado no umbral das portas, nos umbrais das portas. E então nós iniciamos uma peregrinação. Então a Páscoa ela se deu início nesse período em que o povo de Deus, nós vamos ler isso na história dos Hebreus, eles iniciaram um caminho no deserto de 40 anos até alcançarem a terra prometida. Mas o primeiro passo para isso, depois das pragas no Egito, foi o sangue do Cordeiro passado pelas casas, né? E isso impedia que o anjo da morte viesse e ceifasse os filhos primogênitos daquelas famílias. Nós temos passado dias assim. Nós nunca talvez ligamos os noticiários, talvez gerações passadas passaram por situações semelhantes, mas eu vou dizer a minha geração, eu particularmente estou vivendo momentos e tenho ouvido isso de algumas pessoas próximas, que eu não imaginava que nós enfrentaríamos o que nós estamos enfrentando hoje. Pastor, mas você está dando muita ênfase ao problema, você está problematizando ainda mais a situação? Não. Eu não imaginava talvez ver filas em supermercados, eu não imaginava talvez hospitais tão cheios como nós estamos vendo agora, através de um vírus, né? E por ser um vírus do qual nós não podemos ver, nós não podemos tocar, mas nós talvez somos as pessoas que podem contaminar uns aos outros. Isso para mim de fato é uma calamidade, né? E eu entendo que o anjo da morte ele tem passado nesses dias. Mas como eu proferi desde o início, eu não sei se os irmãos lembram da oração que eu fiz no nosso último culto presencial, que foi exatamente isso, né? Que eu ainda creio no sangue do Cordeiro passado nos umbrais das portas. E continuo confessando isso. E creio que sobre a sua casa, sobre a minha casa, o anjo da morte não passará, porque nós fomos lavados e remidos por ele. Mas nós precisamos entender que esse período está acontecendo. E eu creio que essa Páscoa, nesse dia, neste domingo, ela tem um propósito. Eu creio em nome de Jesus que, de fato, os medicamentos vão começar a surgir efeitos aí, né? As pessoas vão, de fato, assumir, em nome de Jesus, pela sabedoria conduzida do próprio Deus, a ter uma maneira, talvez, de tratar, né, as pessoas que estão contaminadas. Mas eu não estou aqui, obviamente, para falar do vírus, senão da palavra de Deus. E eu me pego refletindo a respeito desse momento. Porque o povo, quando saiu do Egito, após a Páscoa, a Bíblia fala que eles iniciaram uma peregrinação. E essa peregrinação ela se iniciou porque Deus havia feito uma promessa sobre a vida daqueles homens, né, dos hebreus, juntamente com seus familiares, esposas, filhos, obviamente. E às vezes, talvez você nesses dias tenha pensado, e quantas promessas o Senhor não me fez? Eu não imaginava também passar por esse momento. Quantas ameaças têm surgido? A palavra do Senhor diz para nós não temermos ao dia mau, né? Não temerei más notícias. E se eu vier a passar pelo dia mau, permanecerei firme, porque eu tenho a armadura de Deus. Mas eu quero que você entenda que nós temos alguns cuidados. Ouça isso. Você e eu temos alguns cuidados
para este próximo momento que nós vamos enfrentar como povo de Deus. E da mesma forma, como eu disse no início, que eu vejo uma sombra, né, do que aquele povo vivenciou sendo projetada sobre nós de uma forma profética, eu posso te dizer que nós corremos os riscos de passarmos pelos mesmos erros que aquele povo enfrentou. Eu quero te falar uma verdade, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, né, cravasse isso no seu espírito de alguma forma. A pessoa responsável pelas promessas de Deus não se cumprirem sobre a sua vida, sobre a sua casa, é você mesmo. E eu quero compartilhar isso dentro da palavra de Deus com você. Como eu disse, nós iniciamos na Páscoa, nós estamos em dias que o anjo da morte tem passado sobre as nações, não somente aqui, tem passado no mundo. E o Egito representa exatamente o mundo. Era a maior nação, a maior potência da época. O anjo da morte visitando várias pessoas. O que difere agora é que não são os primogênitos que estão morrendo, mas são os nossos anciãos. As pessoas que poderiam aconselhar a atual juventude estão padecendo. Mas nós temos passado por um momento que estamos iniciando um novo ciclo. Deus é um Deus que Ele reinicia ciclos. A gente vai ver isso com Noé, a gente vai ver isso com a aliança abraâmica, a gente vai ver isso com a aliança que Deus fez quando o povo saiu do cativeiro da Babilônia. Então Deus ele reseta. E eu vejo Deus nesse tempo, Ele reiniciando um novo tempo, para que o seu Filho Jesus possa voltar. Eu creio que nós somos essa geração, irmãos. Então nós precisamos ficar muito atentos, para que a promessa de Deus ela venha se cumprir sobre a sua igreja, que é você e sou eu. E a primeira coisa que eu quero ressaltar com você, é exatamente o que aquele povo fez, quando eles saíram do Egito e se depararam com a primeira dificuldade. Meditando hoje na palavra e orando e pedindo para que o Espírito Santo ele viesse falar ao nosso coração a respeito desse tempo, eu me deparei com uma reflexão também da pastora Ariadna, e isso veio testificar aquilo que estava no meu coração. Nós estamos passando sim por momentos de dificuldades, mas nós ainda vamos enfrentar algumas adversidades, irmãos. E são as respostas que nós vamos dar, que vai provar de fato qual coração nós temos. Às vezes eu vejo algumas pessoas brincando, mencionam palavras ao vento. Esses dias agora eu ouvi até que vai todo mundo morrer com esse coronavírus. Outro momento eu ouvi questões de que não há cura para isso, então se tiver que morrer, que morra. Pessoas acho que se rendendo ao desespero, não sei. Aí de repente a gente olha e fala, não, eu estou brincando. E eu quero te falar algo. O Senhor de fato conhece o seu coração e Ele sabe se você está brincando ou não. Deus pode até trabalhar com as intenções do nosso coração, mas o diabo trabalha com as nossas palavras, porque elas são legalidade. Então, ainda que o Senhor conheça o seu coração, cuidado com aquilo que você fala. E o primeiro ponto que eu quero falar é a respeito disso, talvez até os demais, mas as palavras que nós proferimos diante das pressões que estamos enfrentando. A palavra de Deus diz que a primeira adversidade que aquele povo enfrentou, quando eles saíram do Egito, foi se deparar com o Mar Vermelho. Era uma dificuldade. Eles olhavam para a situação ao redor deles e não viam uma saída para que pudessem chegar do outro lado. E atenta-se para isso também que eu vou te dizer. Eu não sei se você já estudou a respeito disso, mas saiba que aquele povo não levaria 40 anos para alcançar a terra. Eles levariam 40 dias se eles não tivessem andado em círculo. E o que fez eles andar em círculo foi exatamente a murmuração. Cuidado com a murmuração. Ela retarda aquilo que o Senhor tem para nós. E aí eles se deparam com o Mar Vermelho e eles já começam a falar. Então nós saímos do Egito para morrer nessas águas? Nós saímos de lá para agora sermos massacrados porque o exército está vindo atrás de nós, as pressões estão vindo atrás de nós, a gente liga a televisão e ouve falar que o desemprego está à porta, que as empresas irão fechar. Irmãos, nós temos muitas más notícias. Como eu compartilhei com os irmãos alguns dias atrás, tenho me privado de ter acesso às redes sociais, porque eu conheço talvez o meu coração e eu quero me focar na palavra de Deus, unicamente naquilo que o Senhor está falando. Então aquele povo olha para a adversidade e começa a questionar, e a primeira coisa que eles começam a questionar é contra a autoridade que o Senhor havia levantado sobre a vida deles. Oh, irmãos, como nós fazemos isso? A palavra de Deus diz que toda autoridade foi constituída por Deus. E eu sei, irmãos,
É triste nós vermos a situação que temos vivido como nação, quando a gente descobre que uma pessoa está fazendo lavagem de dinheiro, quando está construindo um hospital de campanha. É triste nós sabermos que as mídias falam, e a gente consegue acompanhar isso, quando diz que uma autoridade de um estado curado do Covid-19 não quis mencionar o nome da medicação que ele utilizou por uma questão política. Eu sei que é cruel isso, mas a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre todas as coisas, e é com o Senhor que nós iremos prestar conta. Por que eu estou falando isso? Porque a justiça não é sua e a justiça não é nossa. A palavra de Deus diz que quanto a essas autoridades cabe a nós orarmos. Irmãos, ainda que a sua oração e a minha oração seja de orar pelas autoridades, pedindo para que o Senhor traga luz, direção, clareza e juízo. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque nós não podemos vacilar na pressão do outro. O erro que o outro está cometendo não pode me fazer cair no mesmo erro. Eu quero perguntar para você que me ouve nessa hora. Talvez você, assim como eu, tenha se visto indignado com algumas coisas que ouvimos a respeito das nossas autoridades. Temos orado o suficiente por eles? Temos erguido a nossa voz e pedido, Senhor, que seja o Senhor governando sobre eles, traga direção. Irmãos, porque nós sabemos que aqueles que têm procurado andar na luz, aqueles que têm procurado andar no temor do Senhor para governar, sofrem. E muitas vezes também não cobrimos essas pessoas em oração. Então a primeira coisa que eu quero falar para você, não faça como aquele povo, que ao olhar para as águas, para as muitas águas das adversidades, murmuraram contra a autoridade que naquele momento era Moisés e era Arão. Uma outra situação que eu vejo, irmãos, era tempo de nós nos unirmos como igreja. E acho que nunca houve um tempo que eu vi tantos ministros querendo levantar os seus nomes, mostrando o escândalo que procede da vida do outro. Será que nós estamos cobrindo a vida uns dos outros? Esses dias eu comecei a me entristecer, sinceramente, porque pessoas de influência na mídia, que poderiam trazer palavras de esperança. Irmãos, o mundo não carece de escândalos. O mundo não carece de palavras que não condizem com o Evangelho. Hoje eu li uma frase que diz que Deus decidiu ser amado na vida do próximo. Irmãos, o que deveria acontecer hoje é o que nós temos ainda como um trabalho de formiguinha fazer. Estender a mão para aquele que tem fome, procurar saber, né? Essa semana mesmo a tia Rita, como sempre, ela nos constrangeu com a atitude dela, fazendo doações de máscaras. Sei que muitos irmãos têm cooperado aí também com os alimentos, não quero correr o risco de mencionar nomes aqui e esquecer de alguém. São muitos, graças a Deus por isso. Mas é nisso que o mundo verá que nós somos a igreja do Senhor. Não são nos nossos discursos que talvez vão defraudar o outro, ou até mesmo estar falando a verdade a respeito do caráter do outro, mas que é uma vergonha para o mundo. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. O primeiro erro daquele povo foi a exposição da nudez alheia. Eles começaram a falar uns dos outros, falar das autoridades. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus rico em misericórdia decidiu fazer com que eles atravessassem a pés enxutos aquele mar. E eles prosseguiram. Uma outra situação que eu menciono com você, nós poderíamos esmiuçar toda essa trajetória deles aqui com vários detalhes a aprendermos com o erro do outro. Diz que sabe é esse, né? Quem aprende com o erro do outro. Mas um erro que me chama muita atenção. Irmãos, nós nesses dias nós não estamos reunidos em cultos presenciais. Me entristece muito o fato de nós não estarmos reunidos como célula. Nós tivemos que adiar as nossas casas de paz. De alguma forma nós fomos barrados de proclamar o Evangelho. Eu não sei qual o peso lá no seu coração a respeito disso. Mas há uma preocupação no meu coração. Eu ainda compartilhei isso essa semana com o pastor Léo. Que a primeira semana que nós paramos, irmãos, de reunir, estavam todos eufóricos. As lives estavam cheias de pessoas visualizando da nossa comunidade.
Nos outros domingos eu já não vi essa mesma frequência, nas quartas da mesma forma, lembrando que provavelmente todos estão em casa, então poderiam da mesma forma acompanhar as reuniões nas quartas-feiras. E a minha preocupação é o mesmo erro que aquele povo cometeu quando Moisés por um tempo se ausentou e eles deixaram de receber direção diretamente do pastor. Eles fizeram um bezerro de ouro. E bezerro de ouro é aquilo que nós fazemos para suprir uma necessidade nossa, quando nós achamos que o nosso Deus se ausentou de vai perguntar, por que você está mencionando esse texto? Pega essa ilustração. O povo saiu de Jerusalém, aonde ficava o templo. Foi levado cativo para outro lugar. Lá eles estavam tendo uma vida normal. Tinham as suas casas, suas esposas, compravam e vendiam. Mas não podiam se reunir no templo. Isso aconteceu com o povo de Deus. Sabe o que a palavra do Senhor nos instrui a respeito disso? Do que aconteceu? O que ela nos fala? Que quando o povo pôde voltar a reunir, quando eles tiveram liberdade de voltar para Jerusalém, alguns quiseram, outros não. E por que não quiseram? Porque se acomodaram com a vida que estavam levando. Muitas pessoas que estão me ouvindo nessa hora, eu sei que estão realmente com saudades. Existe um salmo que eu gosto que diz assim: saudades dos átrios do Senhor. E é um salmo de peregrinação de um povo que estava lamentando porque estava na Babilônia, impedidos de reunir como povo de Deus. Nós esses dias estamos assim, nós não estamos nos reunindo. Existem aqueles que estão com saudades. Existem aqueles que nos escrevem e diz saudade de estarmos novamente nas reuniões, nos cultos, ouvindo a palavra, louvando junto. Mas a minha preocupação é aqueles que talvez não tenham desenvolvido a sua espiritualidade e tenham criado bezerros de ouro de alguma outra forma. Talvez não orando como oravam, não se alimentando como se alimentavam, não lendo a Bíblia como liam. Me preocupo com aqueles que estão no grupo da leitura bíblica e não permaneceram na leitura, porque nós não estamos talvez nos comunicando como antes estávamos. Não deixe que uma voz humana, a minha voz é limitada, a voz dos demais pastores é limitada, mas você não perdeu a sua intimidade com o Senhor, porque ainda que Moisés se ausente e suba ao monte para orar, o Espírito do Senhor permanece junto a você e a sua casa. Permaneça desenvolvendo o seu relacionamento com o Senhor, a sua espiritualidade. O outro ponto que eu quero encerrar com você. A palavra do Senhor diz, irmãos, e eu quero ler com você um texto que está em Deuteronômio, no capítulo 8, que diz assim, a partir do versículo 2, o povo aqui estava prestes a entrar na terra prometida. Aqueles que não haviam morrido, obviamente, no deserto. Recordem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, nestes 40 anos. Lembra de tudo que o Senhor falou para nós até aqui, irmãos. Irmãos, cada culto que nós reunimos aqui onde eu estou agora, cada mensagem compartilhada, cada louvor entoado onde o Espírito de Deus nos tocou embaixo de um propósito, tinha um porquê. E o porquê era nos preparar para este tempo. E aí diz assim, lembre-se de tudo isso, porque Ele guiou vocês nesse período. E aqui diz, Ele humilhou vocês. O Senhor nos permitiu passar por humilhações. E aqui diz, Ele humilhou vocês para provar vocês, para saber o que estava em seus corações, se vocês guardariam ou não os mandamentos do Senhor. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que você não conhecia nem os seus pais, para te dar entendimento, de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, nós estamos passando por momentos talvez de adversidade. Eu quero até abrir um parênteses aqui. Nós estamos aqui com algumas cestas montadas. A primeira pessoa que nós queremos socorrer é você, família da fé. Se você estiver passando por alguma dificuldade, venha para cá. O maná talvez não vai cair do céu
mas Ele já está aqui, te aguardando. A provisão está aqui em nome de Jesus. E se o socorro que você precisa não é esse, nós vamos orar como igreja, vamos nos mobilizar. E o recurso vai vir. Mas eu quero que você entenda que é nesse tempo, irmãos, é na crise que nós revelamos o nosso coração. É na adversidade que nós revelamos o nosso coração. E geralmente nós revelamos isso com a nossa boca. Porque a palavra de Deus diz que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então é aí que muitas vezes nós falamos mal dos governadores, falamos mal das autoridades até mesmo eclesiásticas. Nós queremos, irmãos, eu não estou aqui, eu não vou tomar partido de nada. Não é o momento agora de nós escrevermos talvez aí hashtag todo mundo lá fora, todo mundo dentro de casa, né? Fique em casa ou fique lá fora, volte a trabalhar. Não é isso. Eu entendo que nós estamos numa situação que só o Senhor para se atentar a nós e mudar o nosso quadro. Irmãos, eu sei que se nós sairmos, tem gente que está falando, eu sei, não estou aqui para abraçar uma causa em relação a Covid-19, ao coronavírus. Tem gente falando que todo mundo tem que pegar, eu não sei se tem que pegar, eu não sei. Eu sei que a palavra do Senhor nos diz que nós dependemos de toda a palavra que sai da boca dEle. Então nós precisamos nesses dias guardar os nossos lábios para não pecar contra o Senhor. E aí nisso eu quero encerrar a minha fala nessa noite, em cima de um texto que está em Números, no capítulo 20. Irmãos, esse texto, ele de alguma forma ele me incomoda, ele traz um peso sobre mim, sabe por quê? A palavra de Deus diz que Moisés era um homem, que Deus falando a respeito de Moisés, irmãos, Deus falando a respeito de Moisés, Ele disse, virá um que seria o Filho de Deus, que seria semelhante em mansidão e humildade a Moisés. Eu fico pensando, gente, que homem é esse? Que Jesus seria semelhante a ele em mansidão e humildade. E a palavra de Deus diz que esse homem cometeu um erro, irmãos. E o erro desse homem fez com que ele não entrasse na terra que o Senhor havia prometido a ele. Irmãos, eu não quero que uma crise, eu não quero que um vírus, uma situação política, eu não quero que nada disso me desfoque dos propósitos do Senhor. Eu não quero ferir o Senhor, meu Deus, com palavras de murmuração. Sabe como nós murmuramos contra o Senhor? Talvez você está aí, você está reclamando que você não pode sair de casa. E nós deveríamos estar agradecendo, porque nós temos uma casa. Talvez você nessa hora reclama porque você vai ao mercado e você tem que pegar a fila. E nós deveríamos estar agradecendo, porque os nossos mercados ainda têm alimento. E nós temos condição financeira para ir ao mercado. Talvez você está reclamando porque você está tendo que dar aula para os seus filhos em casa. E você deveria estar agradecendo, porque você tem filhos. Nós buscamos muito mais razões para ferir o Senhor com as nossas lamentações e murmurações do que agradecer a Ele. Irmãos, em tempo de crise, como o pastor Nerildo orou aqui a respeito de Isaac, é tempo de continuarmos plantando, inclusive, boas palavras, que são boas sementes. E o texto aqui diz assim, eu não vou ler todo o texto, obviamente, mas que Moisés ele estava sendo pressionado. Cuidado com as pressões. As pressões às vezes nos fazem mentir, as pressões às vezes nos fazem vacilar, blasfemar. Então cuidado com as pressões, tanto de você contra você mesmo, e também das pessoas que estão ao seu redor, e até das companhias das quais você anda. E o povo pressionando Moisés, nós queremos beber água, não tem água. Ou seja, nós queremos um suprimento, nós queremos uma resposta, nós queremos que o governo intervenha, nós queremos um remédio contra essa situação, nós queremos que as nações se levantem contra a China, nós queremos uma resposta. E aí a palavra de Deus diz que nessa pressão Moisés, ele recebe uma instrução do Senhor, e a instrução que ele recebeu foi no capítulo 20, versículo 8. Toma o bordão, disse o Senhor, toma o bordão,
ajunta o povo, você e Arão teu irmão, e diante dele fala a rocha. Mas aí, irmãos, a palavra de Deus fala que ele, pressionado pela situação, eu imagino irmãos, se Moisés, que era manso e humilde, ele vacilou na pressão, irmãos, eu preciso orar tanto para não vacilar. Eu é que sei. E aqui diz assim, que aí, versículo 11, Moisés levantou a mão e feriu com o bordão a rocha por 2 vezes. Aí a gente pensa assim, mas qual que é a diferença? Falar e ferir é só uma rocha. Mas Hebreus diz que essa rocha era o próprio Cristo. E o Cristo é a manifestação do caráter de Deus sobre a face da terra entre nós. Irmãos, quando Deus disse fale a rocha, eu estava estudando esse verbo aqui. No original, falar significa elogiar, louvar, no sentido até mesmo de cantar. Irmãos, na pressão, como diz a canção, louve. Está passando por uma crise, louve. Porque o Senhor nos instrui em todo o tempo a erguermos um trono de louvor a Ele. Fale a rocha é Cristo, louve a rocha, bendiga a rocha. O meu Redentor vive, eu posso crer no amanhã, porque em breve Ele se levantará sobre a face da terra, porque Ele é digno, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é complacente, Ele é bom, isso é louvor. Mas aqui quando diz, Ele feriu e foi 2 vezes a rocha, irmãos, a palavra ferir aqui, está falando de algo que vai contra o caráter de algo. Irmãos, todas as vezes que nós ferimos, porque esse ferir aqui está falando de fazer algo verbalizado, é o mesmo sentido. Todas as vezes que você reclama, que você murmura, você está ferindo a rocha. E o versículo continua dizendo, mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não creste em mim, para me santificar, irmãos, sabia que a gente pode santificar, santificado seja o teu nome. Nós podemos santificar ao Senhor quando nós louvamos o nome dEle diante das pessoas? Assim nós santificamos. E aqui diz, porque você não santificou o meu nome diante dos filhos de Israel. Por isso, não entrareis, nem você nem o seu irmão, na terra que eu prometi lhes dar. Oh, irmão, eu choro quando eu leio esse texto. Deuteronômio diz que Moisés olhou para a terra e disse para Deus, me deixa entrar. E Deus disse, você feriu. Você feriu a rocha. Você vacilou na pressão, Moisés. Você não vai entrar. Irmãos, não feramos a rocha. Permaneçamos firmes. Não levante bezerros de ouro aí. Não se levante contra autoridades. Mas de fato vigie a sua boca nesse tempo, porque o Senhor Ele está nos permitindo passar por situações para nos provar o coração. Essa semana o irmão veio compartilhar um testemunho tão lindo comigo. Em nome de Jesus, quando a gente se reunir nos nossos cultos, ele vai ter a oportunidade de compartilhar. Eu vou entrar em detalhes para não adentrar naquilo que ele vai dizer, né? É uma vitória alcançada por ele, pela casa dele. Mas era algo que aos nossos olhos era impossível. E o que me chamou a atenção é que ele tinha possibilidade de levantar bezerro de ouro, agindo com as próprias mãos, buscando uma ajuda dos homens. Ele decidiu orar. Ele até mencionou que quando os homens estavam reunidos aqui às 5 da manhã orando, ele veio, os irmãos oraram. E depois de alguns anos, irmãos, a resposta que ele esperava veio. E na hora eu olhei para ele e falei assim, sabe por que isso veio para esse momento? Porque foi um dos irmãos que generosamente, no tempo da crise, decidiu continuar plantando, abençoando pessoas com cestas básicas, ofertando com generosidade. Irmãos, a palavra de Deus diz que quem olha o vento não semeia. O vento é aquilo que vem muitas vezes, tira tudo do lugar, parece que está tudo bagunçado, causando uma tempestade. Mas aquele que vai com fé e semeia diante da adversidade e dos muitos ventos que estão lá fora, esse vai continuar colhendo. E eu disse para ele, aquele que não olha, aquele que não se limita à crise para plantar, ainda na crise, vai continuar colhendo. E eu quero orar por você e pela sua casa.
Eu creio que a live aí no Insta ela vai cair alguns poucos minutos, mas retoma. Deixa eu orar abençoando a sua casa. Nós vamos entoar um último cântico, confessando, falando a rocha, não ferindo a rocha, falando a rocha. E quero dizer a você, se precisar de alguma oração, fale conosco, pode me ligar. Pode ligar para a pastora Mary, pastora Rayane, pastor Léo, pastor Nerildo, pastor Leonice. Eu sei que eu nem precisava estar falando isso, mas faça isso. Você não está sozinho, né? Vou orar por você. Eu posso fazer isso? Vou pedir para as meninas chegarem aqui.